E se você fosse o guarda que deixou a biblioteca de Alexandria queimar? Não o herói, não o sábio, não o grande pensador. O guarda, o cara que estava lá, só para garantir que nada desse errado. O problema é que algo deu. E foi grande, muito grande. Mas antes disso, tudo parecia incrivelmente comum. Você tá de pé, encostado em uma coluna, talvez um pouco entediado. Por quê? Convenhamos, guardar uma biblioteca não parece exatamente a função mais emocionante do mundo. Não tem invasões épicas, não tem batalhas, não tem momentos dramáticos. Tem silêncio, muito silêncio e rolos de papiro. Muitos, mais do que qualquer pessoa conseguiria ler em uma vida inteira. E você sabe disso. Você olha ao redor e vê estudiosos, pessoas escrevendo, lendo, discutindo ideias que parecem importantes demais para o seu turno de trabalho. E você pensa, legal, mas eu só tô aqui para vigiar. E honestamente, isso parece suficiente. Porque o mundo, naquele momento, não parece frágil. A biblioteca de Alexandria não parece algo que pode simplesmente desaparecer. Ela parece eterna, grande demais, importante demais. Cheia demais de conhecimento para simplesmente deixar de existir. É aí que a ilusão começa. A ilusão de que coisas grandes são indestrutíveis. Você continua seu turno. Talvez caminhe devagar entre as prateleiras. Talvez observe alguém escrevendo. Talvez tente parecer ocupado. Ou talvez esteja só contando o tempo. Porque o maior inimigo de um guarda não é o perigo, é o tédio. E o tédio é perigosamente subestimado. Porque é no tédio que a atenção falha. É no tédio que o cérebro relaxa. É no tédio que você pensa, isso nunca vai dar problema. E historicamente falando, essa frase também envelhece muito mal. Você ouve um barulho ao longe? Nada urgente, nada alarmante. Algo pequeno, talvez alguém mexendo em alguma coisa, talvez um recipiente caindo, talvez uma tocha sendo ajustada. Você olha na direção, mas não com urgência, com curiosidade. Leve, porque até aquele momento não existe motivo para pressa. E é exatamente isso que torna tudo tão perigoso. Os grandes desastres raramente começam com algo grande. Eles começam com algo pequeno, ignorado. Você hesita por um segundo. Talvez até pense em verificar, mas aí surge aquele pensamento clássico, deve ser nada. E você continua onde está. Esse é o momento, não o fogo, não a destruição, não o caos. Esse é o segundo em que você decidiu não agir. A história inteira depende disso. Minutos depois, o cheiro muda. Você percebe, agora não é mais só um som, é algo no ar. Algo errado. Você se move, mais rápido dessa vez. E quando vira o corredor, vê fogo, pequeno ainda, controlável, quase inofensivo. E, por um instante, você se tranquiliza porque parece algo simples. Algo resolvível, algo que não combina com a ideia de um desastre histórico. E você pensa, dá para apagar. Essa também é uma frase perigosa, porque o problema não é o que o fogo é o que ele pode se tornar. Você se aproxima. Talvez tente conter, talvez procure ajuda, mas o fogo não está interessado em negociações. Ele cresce devagar no começo, quase educado. Depois, rápido, rápido demais. O ar muda, o calor aumenta, a fumaça sobe. E você percebe algo que não estava claro antes. Isso não é só um incêndio, isso é perda. E não é qualquer perda, é conhecimento, é história, é pensamento humano acumulado por séculos. Tudo ali, tudo. Vulnerável. Os estudiosos agora não estão mais calmos. A calma desapareceu e no lugar dela vem o que sempre vem, confusão. Gente crendo, gente tentando salvar manuscritos, gente gritando instruções que ninguém consegue seguir direito. E você, no meio disso, tentando entender em que momento tudo saiu do controle. Spoiler, foi naquele segundo, aquele em que você disse, deve ser nada. O fogo se espalha e aí acontece algo ainda mais estranho. Você começa a perceber que não é só sobre o presente, é sobre o futuro. Porque cada rolo que queima é uma ideia que some, um pensamento que nunca mais
será pensado. Uma descoberta que nunca será redescoberta. Uma resposta que talvez resolvesse perguntas que ainda nem foram feitas. E isso pesa mais do que o calor, mais do que o caos. Porque agora você não está só vendo algo queimar. Você está vendo possibilidades desaparecerem. E isso não tem como recuperar. Você tenta ajudar. Claro, todo mundo tenta. Mas já não é mais suficiente. Fogo ganhou. E quando o fogo ganha, não existe argumento, não existe lógica, não existe autoridade, só existe consequência. A biblioteca que parecia eterna, não era. A segurança que parecia garantida, não era. E o seu papel, que parecia pequeno, não era. Porque pequenas falhas em lugares importantes nunca são pequenas, elas só parecem. Você observa. E pela primeira vez, entende o tamanho do silêncio que aquela biblioteca carregava. Não era só silêncio, era conhecimento esperando para ser ouvido. E agora, não vai mais ser. O fogo diminui eventualmente, tudo diminui, mas o que sobra não é alívio, é vazio. Um vazio que não se mede em espaço, mas em ausência, e aí vem o pensamento inevitável. E se eu tivesse ido ver? Essa é a pergunta mais pesada da história humana. Não é o que aconteceu, é o que poderia ter sido diferente. O e se. Ele não muda o passado, mas muda completamente como você vê ele. Porque agora, você sabe, não foi um grande exército, não foi um plano elaborado. Foi uma sequência de pequenas decisões. E uma delas foi sua. Isso não te transforma em vilão, mas também não te deixa confortável. Te coloca em um lugar estranho, onde você entende algo que poucas pessoas gostam de admitir. Grandes perdas nem sempre vêm de grandes erros. Às vezes vêm de pequenos momentos de descuido, de segundos, de decisões silenciosas, de depois eu vejo... E talvez seja por isso que a história ainda incomoda tanto. Porque ela não está tão distante quanto parece. Você pode não estar em Alexandria, mas provavelmente já ignorou algo pequeno. Já adiou algo importante, já pensou depois eu resolvo, já deixou passar um detalhe que parecia insignificante. E na maioria das vezes, não dá nada. Mas às vezes, dá. A biblioteca de Alexandria não queimou só uma vez. Ela queima toda vez que algo importante é ignorado. Toda vez que o cuidado vira descuido. Toda vez que a atenção vira distração. Toda vez que o pequeno é tratado como irrelevante. E essa talvez seja a parte mais desconfortável da história. Ela não é só sobre o passado. Ela é sobre comportamento humano. E o comportamento humano não mudou tanto assim. No fim, talvez a maior lição não seja sobre fogo. Nem sobre bibliotecas, nem sobre história, mas sobre atenção, sobre perceber que um momento aparentemente mais irrelevante pode ser o mais importante. Então, da próxima vez que algo parecer pequeno demais para se preocupar, talvez valha a pena olhar de novo. Porque, historicamente falando, muita coisa grande começou exatamente assim, pequena e ignorada.